Ora, então, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, pedimos desculpa por este hiato e por esta espera. Não acontece com todos os autores, a Susana em especial, porque ela veio da Suíça de propósito, então tivemos que fazer este compasso de espera para ver se mais pessoas chegavam. Obrigada por estarem aí. Obrigada à FNAC por nos receber, que é sempre um espaço acolhedor e para nós é como uma segunda casa. Eu sou a Rita, sou editora da Susana. Da Susana e do Nuno, na verdade. Há aqui pouca imparcialidade nesta mesa, devo confessar, para meu gáudio. O que é que eu vos queria contar? Porque há tanta coisa a dizer sobre como este livro aconteceu. A Susana como autora e todo este processo, que é difícil perceber por onde começar, porque a história com a Susana já começou há uns anos, já nem me lembro bem em que ano, que eu comecei a falar com a Susana e a dizer-lhe como seria importante ela colocar as palavras dela num livro, porque um livro é um veículo que nós pegamos e conseguimos guardar, e conseguimos abrir, e conseguimos consultar, e é um objeto muito bonito para se ter perto. E as palavras dela, claro, no ciberespaço, já deixavam uma marca, mas o livro, sem dúvida, que será uma marca muito, muito mais constante. Faria e faz, e ainda bem que o Nuno aceitou o convite, porque se há rapaz capaz, é o Nuno, como todos sabemos, e a história dele também é por si uma inspiração, e que também está em livro, se quiserem procurar. E sem dúvida que eles, os dois, para mim, como editora e como pessoa, são uma inspiração. E ainda para mais, é muito bonito ver a geração a que eles pertencem e saber que eles vão trazer esta lufada de futuro. E ver que aqui também estão várias gerações também torna o nosso trabalho e a edição de livros um gesto mais válido e mais bonito. Assim, eu gostava de começar por perguntar à Susana, numa primeira abordagem, o que é que tu sentiste quando alguém te disse: "Oh, Susana, tu já pensaste em escrever um livro à séria, por uma editora?" Em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui presentes, e ainda por cima neste contexto tão estranho e diferente, e é um gosto tê-los aqui comigo. Quanto à tua pergunta, a primeira vez que alguém me abordou já foi no contexto das redes sociais. Para quem me conhece, eu já partilhava o meu trabalho nas redes sociais numa página chamada Nunca Desistas de Ti, que foi criada, entretanto, no Facebook e no Instagram mais ou menos em 2015, ao final de 2015, foi quando eu dei início. Já estava na Suíça nessa altura e senti essa necessidade de começar a fazer as minhas partilhas através das redes sociais, e na altura que a Rita me abordou já tinham existido outras abordagens de outras editoras, e então eu comecei a sentir uma pressão assim um bocadinho grande em relação ao ter que editar um livro, que era um sonho bastante antigo e que eu nunca pensei que pudesse vir a ser possível. E depois, naquela altura, parecia real, não é? Mas eu não, como tinha acontecido algo que mexeu muito e que teve um grande impacto na minha vida, eu estava a fazer um luto e ainda não estava preparada para isso. E eu tive muita empatia pela Rita, nós tivemos logo uma conexão fantástica e eu senti logo que se eu lançasse um livro teria que ser com a Rita. Facto é que a Rita só me disse: "Susana, quando estiveres preparada, voltas a contactar." E eu, quando senti que estava preparada, foi exatamente isso que fiz. E nessa altura a Rita já estava na Leia, eu não sabia. E as coisas foi a partir daí que aconteceram. Mas o sentimento foi um bocadinho de espanto. A sério? Que alguém quer as minhas coisas num livro? Alguém quer o meu trabalho num livro? E acho que isso foi fantástico. Nuno, o que é para ti a palavra capaz? Ora, posso responder depois, setora?
Não. Bem, a palavra capaz é utópico e tão desejado como a utopia é. Sem dúvida que é... Eu não sei, porque se eu disser que sou capaz, será que é arrogância minha? Eu adoro o reconhecimento e agradeço. Portanto, assim sendo, ao aceitá-lo, eu acredito que seja ter uma visão clara, saber o que queremos e uma consciência do que somos e nunca baixar os braços, porque derrotas são inevitáveis, tropeçar é inevitável, errar é inevitável, perder uma batalha é inevitável, mas não desistirmos. Ao longo da experiência e ao longo do tempo, acabamos por perceber que somos muito mais capazes do que alguma vez pensámos, como dizias há pouco, de quem é que eram as minhas coisas. Ou seja, todos nós temos dúvidas, todos nós temos medos, é natural, é da condição humana. Mas se nós focarmos naquela acendalha, naquela chama que nós temos cá dentro, por muito pequena que seja, e se a mantivermos mantivermos-la viva, acredito que, e vivos também, convém, senão uma e outra não funciona, acredito que ao longo do tempo percebemos que somos muito mais capazes do que pensávamos, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, a Susana é uma prova viva disso mesmo que tu acabaste de dizer. E o percurso da Susana também como autora e como pessoa, na verdade, porque o meu trabalho acaba por ser muito orgânico no sentido que eu acompanho os meus autores e eu tento ajudá-los no sentido de eles crescerem ou chegarem eventualmente onde eles são esperados, digamos assim. E no caso da Susana foi muito bonito assistir. Primeiro foi muito bonito assistir como este livro viveu quase por si só e obviamente com um push e um trabalho enorme da Susana, que nunca desistiu dela própria. E na sequência deste livro só poderia existir a sequência daquilo que tem sido a Susana, ou seja, que ela realmente foi capaz de chegar onde ela chegou e com certeza vai chegar muito mais longe, aliás, vão ambos, com certeza. Diz a autora muito orgulhosa, a editora, a autora, enfim, deste sucesso. Também está orgulhosa, eu acredito. E, Susana, tu sentes que os teus livros acompanharam este percurso e são fruto de quem tu és agora? Sim, para quem conhece a minha história de vida, e claro que está aqui muita gente que me acompanhou em diversas fases da minha vida, e muitos deles também conhecem o cru, como eu costumo dizer, tudo aquilo pelo qual passei e todas essas dificuldades, e eu acho que, não entrando em pormenores, que não é o caso, mas eu acho que sim, que tudo aquilo que está neste livro é reflexo de tudo aquilo que eu passei, apesar de ter 31 anos, que não é uma grande vida, mas eu costumo dizer, eu tenho 31, mas já vivi 60, porque as experiências realmente que eu tenho vivido têm sido muito intensas e eu também tenho conseguido superá-las. E, de facto, é um resultado, os meus livros são resultado disso mesmo, os meus textos são resultado disso. Eu acho que é acima de tudo, um combinar, não é? De tudo aquilo que eu sou, mas, como eu costumo dizer, eu escrevo e nessa escrita está muito... eu não escrevo para o público, escrevo aquilo que eu sou, não é aquilo que eu sinto, mas de forma a que o público também sinta comigo. Portanto, eu acho que o importante nestes livros e na mensagem que eu passo também nestes livros e o feedback que eu também vou recebendo em relação a isso é que as pessoas dizem, mas isto sou eu. Portanto, isto não é só a Susana, isto é um bocadinho de todos nós. Não é? Porque todos nós sentimos, todos nós temos emoções, todos nós temos aprendizagens, todos nós temos dificuldades na vida, e eu acho que a minha escrita ao longo deste tempo tem tido algum sucesso derivado também a isso, às reflexões que às vezes são necessárias e que o dia-a-dia não nos permite fazer, e que estamos fechados nas nossas bolhas, estamos compactados e não conseguimos sequer ter outra visão sobre as coisas, sobre os nossos problemas. Eu acho que muitas das vezes, e é isso que eu também tento transmitir,
A vida não são rosas, não é? As coisas os desafios vão aparecendo e nós também, na altura, temos que saber um bocadinho olhar para isso, não como um mal que nos está a acontecer, mas se calhar como algo que nos vai trazer uma aprendizagem e um desenvolvimento daqui para a frente. E eu acho que é neste sentido e é aí que é o encontro da minha escrita. Vai muito nisso. E claro que, sem dúvida, é muito daquilo que eu sou e daquilo que eu vivi, porque não poderia ser de outra forma. Como tu dizes, e bem, não é? Nós não temos que pegar naquilo que nos acontece e fazer disso uma vitória e não uma derrota, não é? E isso leva-me um bocadinho àquilo que eu gostava que o Nuno falasse, que é o poder das histórias. E como essas histórias têm o poder de mostrar aos outros que isso é possível. E a tua história é, sem dúvida, um exemplo. Uma das profissões que tenho, mas ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, tenho 5, 6 profissões, faço 5, 6, 7, 10 coisas diferentes e uma delas é ser High Performance Coach, uma espécie de psicólogo em alta performance, enfim. É um estudo de comportamento e essa é a sua base. E para ir ao encontro daquilo que tu dizias, nós temos uma fórmula em psicologia que diz evento mais atitude igual a resultado. Ou seja, independentemente daquilo que nos acontece na vida, o que seja, um cancro, uma morte, uma falência, o que for, é a nossa atitude que vai premeditar esse resultado. Se eu tiver uma atitude, será uma, vocês entenderam. E eu acredito que as histórias, mais do que fórmulas, que são muito matemáticas, e a matemática deixa-a para o raciocínio, para o cérebro, a emoção é que nos faz ir em frente, que nos faz mover. Provavelmente a maioria de vocês não me conhece e eu, fui um sobrevivente de um cancro, fui e sou, levou-me a perna esquerda, eu decidi tirar e eu tinha duas opções, ou eu baixava os braços ou eu continuava a andar. É engraçado que foi em julho, decidi pôr a mala às costas, é uma coisa que eu faço aí todos os anos, 2, 3 vezes, meto-me a mala às costas e vou para 2, 3 países, sozinho, ver como é que eu me safo, literalmente. E eu tinha uma vontade, que pode parecer um pouco estranha, de conhecer a Polónia, de conhecer Auschwitz e Birkenau. Eu, quando estava no IPO, há cerca de 12, 13 anos, era a maior semelhança que eu encontrava entre IPO era Auschwitz, literalmente. Hospital meio vazio, paredes claras, pessoas magras de cabelo rapado e um silêncio de morte, onde era rara a semana que eu não via alguém desaparecer. Eu preciso de entender isto, preciso de entender porque é que a humanidade faz isto, porque é que somos assim, qual é o caminho certo. E eu meti-me, mal às costas, fui parar à Polónia, 6 e 8 horas de autocarro e de comboio por dia, agarrado aos meus pensamentos e numa língua que eu não entendia. Também eles não queriam ser entendidos porque eles não gostam de turistas, e eu percebo quem é que quer ver a sua história explorada. No entanto, eu queria entender o que é que se passava ali. E ao chegar ali, eu vejo a fragilidade da vida, que é algo que para mim já me é familiar. Eu vi a morte muitas vezes de perto, em várias situações. E é isso, nós somos um sopro. Há pessoas que nunca desistiram delas próprias. Um dos meus livros favoritos, all-time favorite, é de Viktor Frankl, que é Man's Search for Meaning, vocês devem conhecer, que foi Sim. alguém que também não desistiu, que foi resgatado para os campos de concentração de Auschwitz, e ele não baixou os braços, ele fez de tudo para se manter vivo. E foi das poucas pessoas que, ao ter o engenho de nunca desistir e, como consequência, adaptar-se ao dia-a-dia, porque ele escolheu a sua atitude perante aquele evento que estava a acontecer, o resultado foi ele conseguiu libertar-se, ao fim de um tempo, e deixar o legado que foi ser o pai da logoterapia. E eu tenho a história que tenho e toda a gente tem a história que tem. Eu acredito que todos nós, cada um de nós tem uma história, uma dor, um sonho, e entre a dor e o prazer que sejam as nossas bússolas para nunca desistir de nós. Respondi. Respondeste muito bem, como sempre.
Há dias estava a ler, não me recordo qual o livro que eu leio muito, a título pessoal e profissional, e alguém fazia uma reflexão sobre como a maior parte das pessoas que têm consciência própria e enveredam por um caminho de autodesenvolvimento e como vocês próprios também conhecem, na sua grande maioria, se não todas, sofreram um evento traumático. E esse evento traumático foi como um empurrão, muitas vezes à força, se não todas as vezes à força, para chegar a esse caminho de se autoconhecerem, de poderem criar eu não diria uma melhor versão de si próprios, eu não gosto dessa palavra, eu gosto mais da expressão a melhor versão que lhes é possível de si próprios. E em relação a isso eu gostava de perguntar, Susana, tu achas que deve sempre ser assim? Ou as pessoas conseguem conquistar essa força, de serem essa versão delas próprias, sem necessidade de ter esses eventos traumáticos? Mas ainda porque a vossa geração, porque vocês são da mesma geração, tem passado uma série de coisas, a última delas agora recentemente, não é? Que estamos todos um bocadinho neste stress pós-traumático, que vos tem obrigado. No caso da Susana, inclusive ela já emigrou, passou uma crise económica, já foi um evento traumático. O Nuno, como ele vos contou agora mesmo, teve uma história de vida traumatizante. E então tu achas que é necessário passar por isto? Ou que é isso que te faz ir onde tu foste? Sabes que essa pergunta já me foi feita. E então eu estou a sorrir e estou a olhar para a Mafalda que está ali, porque fizemos um podcast muito interessante. E ela inclusive tinha feito essa pergunta noutro contexto, mas é interessante, e aquilo que eu respondi à Mafalda, que é a minha opinião e que continua a ser a minha opinião, eu acredito que não é necessário passarmos por traumas para conseguirmos chegar onde temos que chegar. Não é necessário, mas temos que encontrar também os melhores caminhos para isso e temos que lutar por isso. Mas sem dúvida, e isto não podemos descurar nunca, que todas aquelas pessoas que passam por certos traumas, não são todas, mas pelo menos algumas, conseguem transformar isso num input para as suas vidas e para mudar e para conseguirem realmente ser um exemplo, ou pelo menos tentar sê-lo e transparecer isso mesmo, trabalhando para isso. Claro que eu estou incluída nesse grupo. Também passei várias situações ao longo da minha vida que indiretamente também estão nos meus livros. Eu diria diretamente, mas sim, diretamente, algumas sim. Não tão diretamente como eu gostaria, porque a editora cortou. Editoras. Mas eu acho que sim, que sem dúvida é sempre um input tudo aquilo que nós vivemos. Agora, há quem viva traumas e escolha outros caminhos, não é? E há quem viva traumas e tente escolher o caminho do coração, que é aquilo que eu digo aos meus seguidores. Nós podemos vir de famílias destruturadas, passar por situações difíceis e super traumáticas, mas ter a capacidade de dizer assim, eu não quero isto para mim, mas eu quero ser melhor que isto e vou fazer de tudo para eu ser melhor que isto, não é? E eu acho que o caminho está por aí. A decisão é sempre nossa. Aquilo que nós fazemos com o nosso passado é uma decisão nossa. Portanto, não há aquela desculpa de aquele é o coitadinho porque passou por isto ou porque passou por aquilo. Toda a gente passa por tanta coisa e isso não é desculpa para as pessoas às vezes terem a maldade que têm ou terem as atitudes que têm. Eu acho que parte do carácter de cada um e também não me venham dizer que é da educação, porque há pessoas que infelizmente não tiveram a capacidade de ter a educação que gostariam de ter dentro de casa e ainda assim hoje em dia são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que são um exemplo e é o que eu digo, é do carácter de cada um, vai das experiências de cada um e da forma como as pessoas também aprendem a ver a vida e transmitirem isso também depois no seu futuro.
Sem dúvida. Nuno, tu também fizeste uma escolha de pegar na tua história, que foi traumática, não é? Que provavelmente ainda continua a ser, porque ela está enraizada na tua história como pessoa. Quando é que tu achaste que era o momento de começares a partilhar a tua história? E que ela poderia servir a outras pessoas como inspiração? Ou se é que foi essa a tua ideia? Eu acredito que tenha surgido um pouco de forma natural. Eu não procurei inicialmente, ok, isto, eu agora vou começar a partilhar porque isto vai ajudar alguém. Eu sempre fui e sou amante do desporto, do audiovisual, filmagens, sou ator, e eu comecei por YouTube, fazer vídeos, fotos, e eu comecei a ter feedback de pessoas que eu provavelmente nunca vou ver na vida, tomara que sim, que consiga, das Filipinas, de América do Sul, África, dos maiores cantos deste planeta, e eu entendi, ok, se calhar isto é uma mais-valia, se calhar não, está a ser uma mais-valia para alguém, e isso sem dúvida que me motivou. E há pouco eu estava a falar aqui com a Susana, será que aparece alguém, será que não aparece alguém? Eu confesso, eu já tive auditórios de 3.000, de 3.500, 4.000 pessoas, Brasil, Dubai. É muito bonito ver aquilo cheio. Mas se há lição que eu aprendi basta haver, isto é bonito, é poético, mas nunca foi tão verdade, basta haver uma única pessoa que esteja na plateia. Pode haver só um gato pingado. Se eu estiver a ajudar aquela pessoa, valeu a pena ter saído de casa, valeu a pena ter passado por tudo o que eu passei. Porque se há coisa que eu também acredito é que todos nós somos um universo, cada um de nós é um universo, cada um de nós tem uma perspectiva, um modelo de mundo, crenças, valores, níveis neurológicos, é uma imensidão de complexidade que... Se hoje daquela pessoa, o impacto que ela pode ter nas pessoas, o efeito chamado efeito dominó, está feito. Está feito. Portanto, acredito que a lógica é muito bonita, mas nada como a experiência. E todos nós temos experiências, e não subestimem o poder da vossa palavra e aquilo que vocês passaram. Não é preciso perder uma perna, não é preciso perder uma empresa, ver uma morte a acontecer à frente dos olhos. Todos nós temos dores, como eu disse há pouco, e vocês sabem, eu não estou a ensinar nada. Não subestimem o vosso poder de alimentar o próximo. Eu costumo, enfim, ainda vivo uma veia muito positiva em mim em relação à edição e à publicação de livros, que eu costumo dizer que se eu conseguir dar voz a mais um autor, a minha missão já está cumprida. E na verdade, quantas vezes vocês estão a ler um livro e só sublinham uma frase, ou só sublinham 3 palavras. E já às valeu vezes, a pena. Essa frase, em 300 páginas, é só isto. Ou seja, e essa frase despertou em vocês, leitores, qualquer coisa que já valeu a pena. E a Susana faz isto, não só no livro, mas como nas redes, e tu também, Nuno. E o que eu queria perceber... Susana, ou seja, quando tu estás a escrever, porque tu tens muito método também a escrever, e não é fácil, assim, as pessoas acham que escrever é uma coisa muito bonita e a pessoa senta-se e a inspiração aparece. Mentira. Deixa eu fazer um parênteses, que eu li uns estudos aqui há uns tempos que escrever é o ato mais contra a natura que o ser humano tem. Nós ainda somos um pouco, enfim, animais, e escrever exige toda... a nível neurológico, uma cena que eu não estava a par, então eu comecei a bater ainda mais palmas a quem escreve. E mais, e se quiseres aprofundar mais isso, até há vários estudos sobre isso, que é a vossa geração deixou de escrever com uma caneta e um papel. Meu Deus. Yeah. E perdeu-se aí qualquer coisa, o ato de pegar no papel, de escrever na caneta, até o cheiro do papel. E hoje em dia pega-se num computador ou numa nota de um telemóvel e vai-se escrever. E há muito esse desapego da escrita. Felizmente o journaling veio um bocadinho colmatar essa tendência, ou pelo menos eu assim espero. E perguntava-te, Susana, como é que é esta tua rotina de escrita? Então, eu vou aqui enquadrar um bocadinho. Conta o segredo. E agora a Susana dizia, é uma tortura. Não, eu vou contar então como é que isto tudo começou, brevemente, para não estarem a apanhar uma seca.
Isto começou de uma necessidade minha e começou aos 13 anos de idade. Tive uma vida um bocadinho conturbada e refugiei-me na escrita e no desporto, porque eu sou licenciada em desporto. E estes eram os meus 2 refúgios. E foi uma coisa que eu sempre dei continuidade. Hoje em dia com uma maturidade diferente, com uma visão diferente sobre a vida, mas é uma coisa que eu digo que até eu não sei explicar. Está aqui uma pessoa, que é a minha mãe, que tem lá em casa centenas e centenas e centenas de cadernos meus escritos. E eu acho que em cada sítio que ela vai, ainda desencadear lá nos caixotes, ela ainda encontra coisas escritas. E neste momento ela junta-as todas, que é o mais engraçado. Filha, encontrei isto, porque sempre foi uma coisa natural em mim. E eu usei isso como terapia minha. Passar para o papel tudo aquilo que eu sentia e a forma como eu pensava e via. Deixa-me só dizer obrigada, mãe da Susana, por a incentivar a escrever e por guardar todos os cadernos. Onde é que está a mãe? Então, a mãe está ali. Olá, mãe. Tudo bem? Obrigado, em nome de todos. E a mãe também contribuiu muito, porque eu também me refugiei muito nos livros, portanto ela também investiu muito em livros, todos os livros que lá estão em casa, portanto não descurando ali dos meus da minha irmã e do meu irmão, são meus. Portanto, a verdade é esta. Mas continuando, a história é uma coisa muito intuitiva e é uma necessidade que eu tenho. Acontece naturalmente e às vezes nos momentos menos esperados. Portanto, e quando isso me acontece, as ideias surgem, eu estou num pensamento, estou em mim, as ideias surgem e há a necessidade rápida de escrever aquilo em algum lado. E como a Rita falou e bem, agora temos a facilidade dos telemóveis. Se bem que eu ainda sou muito da escrita em papel, porque eu adoro passar a escrita em papel, mas a verdade é que o meu escritório lá na Suíça, porque eu tive que arranjar uma casa maior para ter um escritório. Exato, para guardar livros. Para guardar tudo. Já não me cabe de tanto papel e ideias soltas que... E quando eu falo em papel é às vezes no toalhete do restaurante ou assim num guardanapo rápido, porque são coisas que surgem e que realmente aquilo é importante para mim e eu gosto de guardar. E a escrita para mim é uma coisa super natural. Isto só para vos confessar que quando eu entreguei um documento à Rita do primeiro livro, tinha mais de 300 páginas. E a Rita disse, isto é um absurdo. Eu acho que não foram essas as minhas palavras, mas... Era muita coisa. E é uma coisa natural. Eu não sou uma pessoa que vive da escrita e que sinto a obrigação de escrever livros para ganhar dinheiro. Eu escrevo por amor e porque gosto. E é isso que eu quero continuar a fazer. Portanto, se for bem-sucedida, tudo bem. Se não for bem-sucedida, também não vou chorar por isso, porque eu vou continuar a escrever eternamente, porque é uma coisa minha. Portanto, eu acho que a escrita é muito por aí. Não tenho um ritual, tenho tempos de reflexão, claro, de momentos em que posso estar a passar na vida e que preciso, de ter o meu tempo e de fazer e de parar e, Susana, vamos pensar sobre este acontecimento, vamos refletir o que é que tiramos disto, e é aí que surge. Mas não há uma hora do dia, como certos autores, eu às vezes ouço, não é? Grandes escritores dizerem que tiram não sei quantas horas do dia e que estão à frente do computador. Admiro muito se eles fazem esse exercício mental, mas a mim é uma coisa natural, espontânea e é isso que eu também passo nas minhas palavras, e quando deixar de ser isso, então já não sou eu. Ou é outra coisa qualquer. Posso-vos dizer como editora já tive autores que inclusive faziam tabelas de Excel, neste caso em ficção, para não se esquecerem das personagens e da trama. Existem autores que têm mais facilidade e outros não, isso não há fórmulas como dizia o Nuno. Nuno, tu tens alguma forma de escrever ou tens alguma rotina de escrita que integras na tua vida, digamos assim, ou não? Sim. Então, bananas, abacates, 1 quilo de... falta... sacos do lixo, todos os dias. Eu confesso que sou um animal de hábitos. Eu sinto mesmo
Se eu não tenho um X de hábitos diários para manter o meu equilíbrio saudável, as coisas começam a deixar de ser produtivas. Acredito que todos nós temos, né? Lavar os dentes, tomar banho, blá. Eu gosto de ter 5 páginas de leitura. Vou dar o exemplo de hoje, é mais fácil. Eu acordei, fiz yoga, porque tenho que estar aqui com... Já não me sobra muito, então tenho que manter isto tudo alinhado e com flexibilidade. Fiz 15 km de bicicleta, porque precisava de levar a bicicleta ao mecânico. Então, em vez de levar no carro, não sei o quê, então levei a bicicleta ao mecânico, estive lá meia horinha e voltei para casa. Fiz um treino de golfe antes de vir para aqui. Não precisas nos fazer sentir mal, era só para... Não, preciso. A ideia é essa. A ideia é mesmo essa, porque pá, a vida é só uma. Nós temos que espremer aqui o sumo ao máximo. E eu noto que, pronto, eu sou alguém com muita energia, mais física do que mental. Por exemplo, eu gabo quem consegue ler tanto como tu. Eu quase tenho que me obrigar, porque chega uma altura, passa uma mosca, os olhos estão a fazer assim, mas a minha cabeça, meu Deus, está na Rússia, só pode, total. Então eu tenho que arranjar estes métodos para que eu esteja equilibrado e saudável. A escrita, eu passo muito por relatórios e um pouco como a Susana dizia, que quando vem uma espontaneidade, quando vem um insight, eu tenho de escrever. Porque senão já foi, já perdi, não me lembro, na minha cabeça foi brilhante, se calhar depois disse e não teve piada nenhuma ou não fez sentido nenhum, mas tenho de escrever para encaixar aqui as peças do meu puzzle e tornar a coisa mais real, não é? Sim, e produtiva para mim. Eu gostava de vos fazer uma última pergunta e depois deixar também um bocadinho de espaço se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa antes de passarmos para algumas perguntas para aquele lado. Na verdade, já respondeste um pouco, mas eu gostava que desses mais uma sugestão, porque eu, como editora, sou um bocadinho chata. E é sempre um bocadinho, digamos, não é agradável perceber que os portugueses não leem tanto como nós gostaríamos, e eu deixo sempre este desafio sempre que tenho. Mas vocês não são portugueses, pois não? Estes perguntas-respostas e os autores por perto, que é darem sugestões de autores que vos marcaram, ou pelo menos 1 ou 2 livros que vocês acharam interessantes. Por favor. E eventualmente que vos serviram de inspiração para a vossa escrita. Deixa-me pensar também. Isso é uma pergunta difícil. Eu assim de cabeça já sei uma das. Então diz-nos, assim dás tempo à Susana de pensar. Eu criei o hábito de leitura muito, enfim, tarde, é subjetivo, mas em comparação com algumas pessoas que eu idolatro é tarde. Eu comecei a ler para aí há 2 anos, 3 no máximo. Então tornei uma máquina devoradora de livros, a partir do momento que eu vi que se nós lermos 5 páginas por ano, são 9 livros por ano, e se forem 10, é só fazer a conta. Então eu não te vou dizer quantos é que eu leio, que agora sim, para não te envergonhar. Só por curiosidade. Trabalho ou pessoal? Tudo. Por ano. Eu diria que talvez mínimo dos mínimos 50, Meu 70. Deus. Ok. Jesus. Ok, então. Eu gosto de me comparar. Se há uma regra que me trouxe bastante paz de espírito e que eu não estou a inventá-la, não inventei e acredito que seja transversal, é que nós nos devemos comparar com o nosso eu de ontem. Ok? Então, antigamente eu ficava frustradíssimo. Porra, a Rita lê 50 livros e eu... Agora, se eu me comparar mas com... Mas tu fazes 452 flexões também e eu faço 1 hora de yoga e fico a morrer. Ou seja, eu tenho que me comparar com o eu antigamente. Eu não lia. Hoje em dia já leio, estou muito satisfeito e já sinto falta. Eu se não leio durante uma semana já fico... Epá, estou-me a sentir a encravar, eu preciso de expandir. Livros, sugestões... É um pouco subjetivo, claro. Eu vou dar aqui aqueles que me fizeram mais sentido, que é Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. É um livro que eu só o ano passado li 5 vezes. Eu pensava, meu Deus, que título é este? Quando eu percebi que era só um livro do mais humano que existe, de nos transformarmos no mais humano que possa ser,
pronto, li-o 5 vezes só o ano passado. Eu também estava fechado em casa, como todos nós, mais facilidade, ainda assim foram 5 vezes. Como eu disse há pouco na história da Polónia, em Auschwitz, O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, sem dúvida que é um obrigatório de ler, porque fez-me entender aquilo que eu, no fundo, já sabia, que quando acontece algo, é a nossa atitude que vai premeditar o resultado. E agora, só me estou a lembrar de coisas mais técnicas. Tens aí já ajuda bastante. E são ambos editados pela Leia. A sério? Sem saber. Nada acontece por acaso. Então, o meu tipo de leitura é bem diferente, não é? Eu sempre gostei mais da onda da psicologia e por aí. Eu, neste momento, estou a ler uma coisa que não tem nada a ver, que eu já tinha confessado, já tinha falado, que é o Miguel Sousa Tavares. Portanto, grande referência dos anos 90. Portanto, todos nós velhotes passámos aí. Portanto, gosto bastante e rio-me imenso com os livros dele. E tenho lido um autor conhecido, que é brasileiro, que é psicólogo, que é o Augusto Corri. Já li praticamente todos os livros dele, sobre as emoções, sobre etc, não é? Porque ele tem já um enorme espólio. Sim. E John Mason, que está agora nos tops, que eu também acho são ideias novas, e eu procuro sempre ler coisas assim também, com filosofias assim mais dentro daquilo que é a atualidade, e eu acho os livros dele super interessantes. Não é à toa que ele também está nos tops, já com os 2 primeiros livros, e agora inclusive saiu um recentemente também, e são os meus autores. Tenho outros, com certeza, porque a prateleira está cheia de livros, mas de referência agora aqueles que são mais atuais. Sim, são esses. Para não nos esquecermos, nós estamos aqui por causa deste livro, O Tu És Capaz, que eu confesso que no meio de vários livros que eu estava a editar, os livros da Susana são sempre... Na verdade, eles são fáceis de editar. Fáceis no sentido que a forma como a Susana escreve, para mim, é muito fácil de editar. É muito plena e é uma forma muito descansada de editar. Porque eu confio bastante no trabalho da Susana, e apesar dela de vez em quando ter vontade de me apertar o pescoço, porque eu altero a ordem às coisas e ponho e tiro, mas se o faço é porque eu sei que a essência dela está sempre aqui. Portanto, é muito simples de editar a Susana. Assim, não sei se queres dizer algumas palavras, Susana, antes de passarmos a palavra para aquele lado. Basicamente, para enquadrar um bocadinho, este livro Tu És Capaz vem dar continuidade ao primeiro livro, que também foi um sucesso e do qual eu tenho muito orgulho, que é mesmo assim, que é o livro Nunca Desistas de Ti, que já vai na 4ª edição, lançado em plena pandemia, 2 ou 3 dias antes de estarmos todos fechados em casa. Diz-se por aí, e não sou eu que digo, diz-se por aí que é considerado um best-seller dos últimos 2 anos. Sim, está aqui a edição a prová-lo, não é? Portanto, está, e não sou eu que estou a dizer, portanto, isto é a minha humildade também a falar, que é mesmo assim. É incrível perceber que o meu livro conseguiu vender em tempos tão conturbados, em tempos em que nós estivemos fechados, em que estivemos dentro de nós mesmos, em que nos sentimos perdidos, e é muito feliz perceber que as pessoas encontraram neste livro a ajuda e encontraram as palavras certas para o momento que estavam a viver na altura e que continuam também a viver agora. Muitas delas são centenas e centenas de mensagens que eu recebo nas minhas redes sociais. Peço desculpa se não consigo responder a todas, mas é uma logística que já vai sendo complicada. Com mais de 500 mil de seguidores, com uma explosão incontrolável nos últimos 2 anos. O número de seguidores a mim não é aquilo que me traz aqui. O que me traz aqui é realmente, e o que é importante para mim, são as mensagens que as pessoas me deixam, a falar do meu livro, a dar o feedback, a agradecer
pelo livro lhes ter mudado a vida ou por ter tido um grande impacto nas suas vidas. Isso é o que me dá força para continuar a escrever, para não baixar os braços e para continuar com este trabalho que eu tenho feito até aqui. Este segundo livro nasce muito por pressão dos meus seguidores e dos meus leitores, que depois de lerem o meu primeiro livro já me estavam a perguntar pelo segundo. E então eu comecei a sentir uma pressão assim um bocadinho grande. Mas eu, como sou uma pessoa que não cede a pressões e gosto de fazer as coisas no tempo que eu sinto que é o mais correto, andei a aguentar e a deixar a coisa crescer, até eu sentir que agora sim estávamos a entrar na fase de que eu estava com o feeling que era agora este segundo livro. E este segundo livro dá então também continuidade a este trabalho. É um livro que vai muito também dentro daquilo que foi o primeiro, mas com novas ideias, com novas formas de poder ver a vida e que traz uma mensagem também bastante forte. E eu sei que quando nós nos sentimos perdidos, às vezes não sabemos onde nos agarrar, o que procurar, e eu sei que muitas das vezes basta uma palavra, uma frase, uma reflexão, ver uma situação de outro ponto de vista para que consigamos dar a volta por cima e às vezes ter aquele input que nós precisamos e que nos falta aquela coragem, não é? E às vezes há pequenas coisas que podem mudar a nossa vida e é isto que significa este novo livro para mim, e eu estou muito feliz e espero que as pessoas gostem e que continuem a acompanhar. Já recebi montes de feedbacks, posso confessar que já recebi bastantes feedbacks. As pessoas, como a Rita disse bem, a minha escrita é uma escrita simples, não há literatura aqui, porque nós não somos pessoas, somos pessoas simples e temos que viver na simplicidade que temos, e eu sinto-me uma pessoa simples e não vamos complicar e meter palavras caras onde elas não existem para dizer coisas que às vezes são tão banais. Portanto, eu acho que isso também faz com que as pessoas se sintam em casa nos meus livros. E se eu sou assim, por que transformar isto noutra coisa? Não é? Então, acho que faz todo o sentido para mim que isso continue a ser assim. Portanto, as pessoas gostam, acompanham, e a força que elas me dão para continuar e mostram-me que realmente o caminho tem valido a pena, não é? E tem feito todo o sentido. Pronto, é isto que eu quero transmitir. Há duas coisas que me surgem sempre que eu pego no livro da Susana, que é empatia e gratidão, que são duas coisas que estão nos livros da Susana, sem dúvida. E eu diria que na história do Nuno também, porque as pessoas criaram empatia com a história do Nuno e gratidão por ele partilhar essa história. Queres nos deixar assim umas palavras finais sobre a Susana, sobre os livros, sobre essa história? Eu há pouco, quando estava no carro a vir para aqui, tenho o teu livro no carro e eu tenho algumas secções de livros, de culinária, de psicologia, de carros, o que for. E eu percebi que o teu livro é daqueles livros que não é sobre carros, mas é para estar no carro. Eu tenho uma secção que se chama mesmo livros para estar no carro, que é para volta e meia, estou no trânsito, está bem, pois é, ok. Só para dar aquele banho mental para virar a página, literalmente. Por isso, isto é um tremendo elogio, porque, ainda para mais, nos dias de hoje, a maioria das pessoas tem os livros na prateleira, a servir de decoração, e ter o livro connosco no carro ou na mala diz muito sobre ele. Eu gostei muito e vocês também, eu acredito que vão gostar. O ser capaz, como perguntavas há pouco, não é nada mais que uma decisão, não é? É bonito eu dizer que fiz yoga de manhã, já dei consultas, estou aqui, já treino de golfe, 15 km de bicicleta, só com uma perna. Agora, ninguém começa assim, portanto, parte de nós acreditarmos em nós, porque antes de alguém acreditar em nós, é ótimo ter alguém que, bora miúdo, estou contigo, bora miúda, tu consegues. Temos que ser os primeiros a encontrar isso em nós e acreditar que somos capazes, porque no fundo, se nós estamos vivos, nós somos capazes. Sem dúvida, sem dúvida.
eu queria vos dar a palavra um bocadinho a vocês, se quiserem colocar alguma pergunta à autora, que vocês já conhecem. Se assim não for, eu deixava o palco à Susana para autografar alguns livros e agradecer-vos mais uma vez e à FNAC por nos ter recebido. Obrigada. Thank you. Podem bater palmas. Obrigada.